com a paz do Senhor, amém? Amém. Abra sua Bíblia comigo no tema, em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1, nós vamos ler dois textos nessa noite, amém? 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Texto que me acompanha nesta igreja durante esses dias de festa, né? Nós vamos meditar um pouco mais sobre ele, na perspectiva que o Espírito Santo quer nos falar nessa noite. Diz assim o texto: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? E agora o tema que a igreja escolheu: Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o Belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 21, versículo 20. Provérbios, capítulo 21, versículo 20. A palavra do Senhor diz assim, Provérbios, capítulo 21, versículo 20. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato o devora. Então na casa do sábio tem duas coisas: tesouro desejável e azeite. Diga comigo: azeite. Azeite. Tem lá em casa. Tem lá em casa. Amém? Coloque sua mão sobre o seu coração, faz uma oração comigo nesta noite. Senhor maravilhoso e poderoso, Deus bendito e eterno, nós já ouvimos palavras nessa noite, nós já adoramos o teu nome, já entregamos nossas ofertas e dízimos, já cantamos canções para engrandecimento do teu nome, Senhor. E nós vamos agora para mais uma porção da tua palavra. Fala conosco de uma maneira poderosa, Senhor. Que nós possamos sair daqui neste domingo, primeiro dia desta semana, cheios da tua presença, cheios de azeite, Senhor, cheios do Espírito Santo de Deus. Que o azeite, Senhor, possa transbordar na nossa casa, que tesouros desejáveis e o teu azeite age em nosso lar, em nossa família, Senhor, em nosso meio, meu Deus. Senhor, que nós possamos ser vasos preparados, sem rachaduras, Senhor, mas vasos aptos, vasos de honra, Senhor, para que o teu azeite seja derramado em nós, sobre nós, para a glória do teu santo nome, Senhor. É o desejo do meu coração. Fala conosco nessa noite de uma maneira poderosa. Nós temos na tua palavra, em nome de Jesus te pedimos. Amém. Você pode se assentar, dando glória a Deus. Nós vamos falar nessa noite sobre azeite. Eu vou contextualizar primeiro o que está acontecendo aqui em 1 Samuel. Você sabe que existem grupos de pessoas que são ungidas. Que isso, Renata? Pessoas sobre quem é derramado o óleo do Senhor. Dentre esse grupo de pessoas estão os reis de Israel. Isso não é uma prática que veio lá no Êxodo, porque não havia rei naquele período. Quando Deus vai escolher o primeiro rei de Israel, Ele vai dar uma ordenança a Samuel: Samuel, prepara o azeite, Samuel, porque amanhã você vai ungir o novo rei de Israel. O novo rei era Saul, um moço que saiu de casa procurando as jumentas perdidas do pai e encontrou muito mais do que isso, encontrou a unção de Deus, uma unção para ser rei de Israel. Nós estamos falando de um homem que ouvia a voz de Deus, um homem chamado Samuel. Samuel ouvia Deus, não era de ontem. Samuel ouvia Deus desde quando ele era ainda muito moço, estava no templo do Senhor, cuidando das coisas do Senhor. A Bíblia vai dizer que o Senhor chama ele acha que ele, o Senhor chama de novo, ele acha que o Senhor chama e ele diz: é Deus, Samuel. E uma vez que Samuel escutou a voz de Deus, ele nunca mais deixou de ouvir a voz de Deus. Qual é a vantagem, Renata, de ouvirmos a voz de Deus? Existem muitas vozes nesse mundo. Existe a voz do enganador, existe a voz daqueles que não querem nos ver bem, mas a voz do Senhor
julga o povo de Israel, porque até então não tinha rei. E além de tudo isso, ele é sacerdote, profeta, juiz, sacerdote, homem de Deus, Samuel. É para ele que Deus está dizendo aqui no tema escolhido: enche o teu vaso de azeite e vem. Deus não está dizendo para alguém que não tem contato com ele encher o vaso, porque quem não tem contato com Deus não tem nem vaso, que dirá azeite. Deus está dizendo para alguém que o conhece e que ouve a sua voz: ó, você tem vaso e tem azeite, use os dois em mim. Deus não fala com quem não conhece, com quem não está nem aí para a sua voz. Deus se dirige a um povo que está disponível a ouvir a voz de Deus. Quantos estão disponíveis a ouvir Deus? Diga: eu estou. Eu estou. É para Samuel que Deus está mandando encher o vaso. E não é a primeira vez que Deus está falando de azeite e de unção para Samuel. Quando ele é já juiz e o povo pede um rei para Deus, Deus conta para Samuel, chega aos ouvidos de Samuel, que o novo rei de Israel ia chegar até ele. Quem é homem e mulher de Deus sabe das coisas antes delas acontecerem. Sabe por quê? Porque Deus nos fala em oração, Deus avisa em oração, Deus nos alerta em oração. Deus é poderoso e fala com quem quer ouvir a sua voz. Aleluia. E Samuel então sabe que vai chegar no dia seguinte o rei de Israel. Saul vai até Samuel, Samuel o encontra, conforta ele, as suas jumentas já foram compradas, fica aqui, come comigo. E na manhã seguinte, Samuel vai ungir Saul. É derramado um óleo sobre a cabeça daquele que é ungido. Mas não é um óleo qualquer, é um óleo especial. E já nós vamos saber do que esse óleo é feito, porque a Bíblia dá a receita. Um óleo é derramado sobre Saul e ele não é mais o mesmo. A Bíblia vai dizer que quando ele vira as costas para ir embora, depois de tudo que tinha falado para ele, Deus tinha falado usando Samuel, Saul não é mais o mesmo. Quem recebe o óleo da unção de Deus não pode ficar igual. Quem recebe o óleo da unção de Deus é mudado, é transformado. O marido vê, a esposa vê, o patrão vê, o pastor vê, todo mundo vê que houve uma mudança, porque o óleo do Senhor entra nos poros, entra em nós, escorre pelo nosso corpo e nós somos transformados pela presença do Senhor. Aleluia. Saul experimentou a unção de Deus uma vez. Foi ungido rei, era um protocolo que Deus acabara de instalar naquele momento. Os reis de Israel serão ungidos, como os sacerdotes eram, os profetas eram. Mas Saul não permanece na presença do Senhor. Você pode participar de um congresso, de um grande avivamento, de um culto, mas se você desistir de encher constantemente o seu vaso, uma hora o azeite acaba. E quando o azeite acaba e o vaso não tem mais disposição para buscar a Deus, ele fica vazio. E vaso vazio não faz nada de produtivo. É por isso que esse congresso é o início de um processo de Deus para nos encher constantemente. Não basta ser cheio um dia, é necessário buscar encher-se constantemente. Aleluia. Saul não enche-se mais de azeite. Uma vez o azeite derramado, ele vai perdendo a graça de Deus. E agora ele vai ser tirado como rei. Não agrada mais a Deus. Vamos colocar outra pessoa no seu lugar. Não é um homem que decide isso. Samuel estava enrolando para fazer isso. Sabe aquele negócio que você não quer fazer? Porque você sabe que vai mexer com pessoas. Você está enrolando, você está dizendo: meu Deus, eu não posso fazer isso. E sabe o que o Senhor está te dizendo nessa noite? Não enrole mais nada. Obedeça a voz do Senhor e age conforme o Senhor te orientar. Não enrole mais. Deus mandou fazer, faça, porque o Senhor está no controle de todas as
está dizendo, e é Deus falando para Samuel, não foi um homem que apareceu e disse a Samuel, acho que é bom você encher teu vaso. Quem está ordenando que Samuel encha o vaso é Deus. Deus está dizendo, Samuel, enche. É um verbo no modo imperativo, é uma ordem de Deus, é uma orientação, é uma instrução de Deus. Vocês não escolheram esse tema por acaso, é uma ordem de Deus para os crentes que estão aqui nessa noite. Enche o teu vaso. Aleluia. Enche. Então a ação de encher é minha. Neste caso de Samuel era. Deus não disse, Samuel, põe o vaso aí que eu vou encher. Foi isso que Deus disse. O que é que Deus disse? Você, Samuel, enche. Mas enche o que, Renata? Enche o teu vaso. Não é o vaso do vizinho, não é o vaso dos outros. É diferente do caso daquela viúva que ela teve que pedir vaso emprestado. Não, nesse caso aqui o vaso é de Samuel. É você que tem que ser cheio do Espírito de Deus. Não é o seu pastor, não é a sua amiga. É você que tem que ser cheio de Deus. Glória a Deus. Sou eu que tenho que ser cheio de Deus. Enche o teu vaso. A responsabilidade é sua. A vontade de encher é sua. O desejo de permanecer cheio é seu. O congresso acaba, mas a unção de Deus não tem limite. O congresso termina, mas a unção de Deus é derramada, e derramada, e derramada, e derramada. Então Deus está dando uma ordem, Samuel, enche teu vaso. Não é o do vizinho, não é o do outro, a responsabilidade é sua, é minha. Deus está falando conosco. Enche o teu vaso. E o que é vaso? Vaso é um recipiente, nós temos dois modelos aqui. É um recipiente que comporta elementos líquidos ou sólidos. Nós temos um vaso que está cheio de cascalho para poder colocar as plantas. Mas o vaso também pode comportar água, pode conter água. O que Deus estava mandando ter no vaso de Samuel era azeite. Deus não disse tem que ter pedra no teu vaso. Deus não disse tem que ter sujeira no teu vaso. Deus disse tem que ter azeite. Aleluia, glória. Tem que ter azeite. Quando a palavra do Senhor fala sobre vaso, ela está falando de um jeito figurado sobre nós. Quando Deus está falando de vaso para Samuel, é no sentido literal. Samuel tinha um recipiente que ele ia encher de azeite para poder ungir o novo rei de Israel. Mas quando o Senhor fala de vaso para a igreja, não é um recipiente como esse. Quando o Senhor fala de vaso, Ele está falando de mim, Ele está falando de você, crente. Ele está falando de todos nós. Sabe por quê? A palavra do Senhor vai dizer que Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, vai falar sobre o vaso. E ele diz o seguinte, que existe vaso de honra e vaso de desonra. Ele não está falando disso aqui, ele está falando de crente que honra a Deus, e de crente não muito crente, que desonra o nome do Senhor. Ele está falando, tem gente que nasceu depois de um batismo nas águas, e nasceu para a honra e glória do Senhor, mas tem gente que está na igreja e ainda não está honrando a Deus com a sua vida. Ele está falando de vaso, Paulo, ele está falando de a gente, é de mim e de você. Ele está falando dos crentes. E aí ele vai usar materiais. Tem vaso de ouro, tem vaso de prata, mas tem vaso de barro. O vaso sou eu, o vaso é você. Diga para o seu irmão, o vaso é você. Repete para ele, o vaso é você. Então nós somos um recipiente. Nós precisamos ser cheios. Porque um recipiente vazio não carrega nada. Um recipiente vazio não tem nada. Quando você vira a boca dele, se eu soltasse esse copo aqui, se eu virar ele, não tem nada. Ele não derrama nada, porque ele não tem nada. Paulo estava dizendo que havia vasos de desonra. O que isso quer dizer? Vaso vazio, vaso que não tem nada. Você conversa com ele, ele não tem nada de Deus. Não tem nada nele
sou o vaso, eu sou o recipiente. E eu não quero estar vazio. Eu quero estar cheio. Glória a Deus. Sabe o que é interessante? É que Paulo disse que tem um negócio dentro do vaso. Você sabe o que é? Paulo vai falar de vaso mais de uma vez. Ele vai dizer assim, ó, o vaso até que é de barro, para que a excelência do poder seja de Deus. Quando Paulo está explicando isso em Coríntios, ele está dizendo que nós carregamos um tesouro. Você sabe qual é o tesouro que está dentro de você? O conhecimento da verdade, a palavra da justiça, a palavra que salva, liberta, cura, transforma e modifica vidas. Você carrega o Evangelho, aleluia! O vaso é de barro, mas o que tem dentro vale muito, aleluia. Dentro de nós tem que ter o Evangelho da verdade, a palavra de conhecimento de Deus Altíssimo. Então não dá para ser vazio, não. Tem que ter tesouro dentro de nós. O tesouro é a palavra guardada, escondida. O que é que o salmista vai falar? A tua palavra escondida no meu coração para eu não pecar. Tem uma coisa escondida, guardada dentro desse vaso. É a palavra, é a lei, é o mandamento, é o estatuto, é a voz do Senhor bradando através das suas escrituras. Glória a Deus. É isso que tem que ter em nós. Então nós somos o vaso, não podemos ser vazios, porque carregamos um tesouro precioso, o conhecimento da palavra de Deus. Vamos voltar para o texto? Enche. Encher é uma ordem de Deus para Samuel. Encher é uma ordem de Deus para nós nesta noite. Enche. Glória a O Deus. Renato, como é que eu encho? Se nós fizermos um paralelo sobre azeite e o Espírito Santo de Deus, porque é isso que é o azeite, figura o Espírito Santo de Deus, a gente vai ver que quando houve o grande mover do Espírito em Atos 2, eles não foram cheios porque eles moveram os encheu. Eles foram cheios por Deus. Mas eles fizeram algo para ser cheio. Pergunta para mim o quê? O que a gente faz para ser cheio? A gente obedece o que Jesus mandou. Antes de Jesus subir aos céus, ascender aos céus, ele junta os seus discípulos e dá uma ordem: fiquem em Jerusalém, até que no alto vocês sejam revestidos de poder. Glória a Fiquem em Deus. Jerusalém. E quando eles ficam em Jerusalém, eles não ficam de qualquer jeito. A Bíblia vai dizer que eles oravam constantemente. Eles estavam unidos e estavam orando. Existe uma maneira da igreja ser cheia, é ficar unido e é ficar orando. Existe uma maneira de eu ser cheia, é ficar unida e orando. Para ser cheio tem que ficar unido a Ele e orando para Ele. Aleluia. Eu quero ser cheia, mas eu não estou fazendo nada. Eu preciso obedecer. Eu preciso ficar unida a Deus, unida ao corpo de Cristo. Eu preciso orar. Porque o congresso não é suficiente para me encher. Eu me encho aqui, mas o dia a dia me consome. Eu tenho que transbordar Jesus onde eu passo. Então encher-se é um ciclo contínuo. Amém? Amém. Muito bem. Enche o teu vaso de azeite. Agora a gente vai falar do azeite. Nós já sabemos que o vaso somos nós. Dentro de nós carregamos um tesouro, que é o conhecimento da palavra de Deus. Dentro de nós temos que estar cheios do azeite. E agora nós vamos mergulhar no azeite. Amém? Amém. Quando você pega a Bíblia Sagrada e você vê Deus construindo a história do seu povo Israel, você vai ver que Deus deu algumas ordenanças, mandamentos a Moisés, totalmente direcionado por Deus, num encontro profundo do monte. Moisés sobe o monte e Deus começa a dar direcionamentos do que fazer. O tamanho da arca, como é que vai ser o tabernáculo, a cor da cortina, tudo. Deus orientou tudo. Porque o nosso Deus é um Deus organizado, igreja. É por isso que a gente não pode levar a obra do Senhor de qualquer jeito, porque o nosso Deus é um Deus organizado. E aí ele vai conversar com Moisés no monte. E Deus vai falar para Moisés que era necessário criar um azeite santo. E aí Deus vai falar para Moisés como é que é esse azeite. Abre aí em Êxodo,
capítulo 30, que nós vamos ver agora como é o azeite que Deus vai derramar sobre nós. Êxodo 30, versículo 23, de 22 até o 25, irmãos. Êxodo 30, versículo 22 ao 25. Deus está falando para Moisés: Moisés, você vai criar um azeite. Esse azeite é na receita que eu estou te dando. Tem que ter esses elementos, Moisés. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Tu, pois, toma para ti das principais especiarias da mais pura mirra. Então tinha que ter mirra. Eu vou explicar o que é mirra. 500 ciclos de mirra. E de canela. Canela, todo mundo conhece a canela, né, irmãos? Canela aromática. E a metade do que tinha de mirra vai ter de canela, a saber 250 ciclos. E de cálamo aromático, eu vou explicar o que é cálamo já já, 250 ciclos. E de cássia, 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário. E de azeite de oliveira, um rim era uma medida, era uma espécie de garrafa que eles colocavam azeite para medir. E com ele, diluir. E disto farás o azeite da santa unção, o perfume composto segundo a obra do perfumista, e este será o azeite da santa unção. Não era qualquer azeite que Deus queria, não era qualquer azeite usado no templo, não era qualquer azeite usado no tabernáculo, não era qualquer azeite usado para ungir um rei. O azeite tinha que estar nas medidas que o Deus Todo-Poderoso deu. Tinha que ter mirra, tinha que ter canela, tinha que ter cálamo e tinha que ter também cássia. 4 elementos compunham o azeite que Deus estava dizendo. E mais o azeite especificamente dito, o óleo da oliveira. Então Deus deu uma orientação e deu a proporção, a quantidade. Olha que Deus perfeito. Deus vai te orientar neste problema de uma maneira tão clara, tão poderosa, que você vai saber exatamente o que fazer. E aí, Renata? E aí que agora Moisés vai misturar. Primeiro Deus está ensinando tudo, depois ele vai colocar em prática o que Deus mandou. Mas não é Moisés, é um perfumista. É alguém especialista em fazer azeite. Mirra, canela, cálamo e cássia são elementos naturais tirados de árvores. A mirra é uma árvore espinosa. Você rompe a casca e sai uma resina, que é o óleo de mirra. Um óleo precioso, um óleo caro, um óleo que os magos entregaram a Jesus quando ele nasceu. A canela também é parte do tronco de uma árvore. Você pode usar canela em pó, que é a folha queimada, seca, transformada em pó. A cássia também vem de uma árvore. E o cálamo também. O cálamo é uma cana. Sabe a cana de açúcar? O cálamo parece uma cana, mas não é dura como a cana de açúcar. Não estou entendendo, tá? Por que você está gastando o tempo da mensagem para explicar o que é o óleo? Porque o óleo tem tudo a ver com o que Deus vai fazer na nossa vida. Aleluia! Então ele pegava todos esses elementos da natureza, misturava azeite, um perfumista fazia isso, e colocava dentro de um recipiente consagrado ao Senhor. E aquele óleo era derramado sobre todos os objetos que estavam no tabernáculo. Tinha uma faca, óleo na faca. Tinha um vaso, óleo no vaso. Tinha uma mesa, óleo na mesa. Tudo tinha óleo. Tudo tinha óleo. Que igreja? Tudo tinha óleo. Então quer dizer que tem que ter óleo em tudo na minha vida? Tem. Tem que ter a presença do Espírito Santo em todas as áreas da minha vida. É no meu casamento, Espírito Santo. É na minha criação dos filhos, Espírito Santo. É no meu ministério, Espírito Santo. Onde eu estiver, em tudo que eu fizer, óleo, 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 óleo. Muito óleo, muita presença do Espírito de Deus. Então tudo tinha que ser derramado esse óleo cheiroso. Um óleo que cheirava. Além dos objetos do tabernáculo, era derramado óleo sobre o sacerdote. Observe bem, o sacerdote era uma classe eleita por
conhecer animais para poder oferecer no templo. Ele tinha que conhecer sobre lepra, ele tinha que conhecer sobre a lei do Senhor, ele tinha que conhecer muita coisa. Nós estamos na construção do que Deus vai trabalhar na vida do sacerdote. E aí Deus manda Moisés, você pega o óleo, derrama sobre todos os objetos e derrama também sobre a cabeça do sacerdote. Então eu vou te explicar que o sacerdote tinha um cheiro diferente. Aleluia. O sacerdote tinha um cheiro de óleo misturado com mirra, com cálamo, com canela. O sacerdote tinha um cheiro de cássia. O sacerdote tinha um cheiro diferente. Eu não sei se você pegou, mas a Bíblia Sagrada vai dizer que nós somos o bom perfume de Cristo e nós somos sacerdócio santo. A gente tinha que ter um cheiro diferente, pastor. Que cheiro é esse? É o cheiro de Cristo. Aonde eu chego, a morte bate em retirada. Aonde eu chego, o que está podre vai voltar a viver. Por quê? Porque eu tenho o cheiro de Cristo. Eu limpo o lugar com a presença dele. O sacerdote cheirava diferente dos outros, porque era derramado um óleo, um cheiro muito forte sobre ele. E quando ele entrava no templo ou no tabernáculo, que é a primeira versão do templo, aquele cheiro se espalhava. Está chegando o tempo da igreja voltar a cheirar a Deus. Sabe, no seu serviço tem perturbações, você chega, o cheiro de Cristo invade o lugar. Aleluia. Sabe, você vem adorar a Deus e o perfume de Cristo exala na igreja. É isso que o Senhor quer derramar sobre nós. O óleo que traga bom cheiro ao mundo, igreja. Quantos querem esse óleo? Diga amém. Não é qualquer óleo, é o óleo na medida do Senhor. E ele era derramado em todos os objetos e na cabeça do sacerdote. Deixa eu te explicar um pouco mais sobre o óleo lá em Israel, como é que é a cultura do óleo. Eu assisti uma mensagem do Rodrigo Silva, ele é um arqueólogo cristão, ele tem uma boa palavra, ele trata de muitos aspectos, né, da arqueologia. E ele vai explicar como é que é o óleo dentro da cultura de Israel no passado, na época da Bíblia. Quando Deus está formando um povo para si, que é o povo de Israel, saindo do Egito, caminhando pelo deserto, chegando em Canaã, possuindo a terra, chamando-se Israel, eles vão precisar muito de óleo. Por quê, Renata? Porque esse óleo tem azeite. E o azeite tinha algumas utilidades. Não tinha energia elétrica como a gente tem hoje, é só ligar o interruptor, glória a Deus, tem luz. Não era assim. Nós estamos falando de milênios atrás. Então, como era, Renata? Eles pegavam uma lamparina, e não era grande, irmãos. Ele mostra uma réplica de uma lamparina da época. Era uma lamparina assim. Eles colocavam azeite dentro da lamparina e faziam um atrito entre uma corda, atritavam a corda até que a corda pegasse fogo. E o azeite que estava lá embaixo fazia com que aquele fogo permanecesse. Aleluia. Então, conforme pegava o cheiro do azeite, enchia o ambiente. E para que é que eles precisavam de lamparina? Ora, a lamparina iluminava o caminho. Com a lamparina, eles podiam observar se havia buraco à noite. Com a lamparina, eles podiam observar se tinha algum bicho, algum escorpião, alguma serpente, alguma cobra ali no meio do caminho. Com a lamparina, eles podiam fazer coisas, atividades à noite, porque eles tinham uma luz que acendia. Então, o azeite servia para iluminar. Eu não sei se você pegou. Quem é cheio do Espírito de Deus não fica confuso, não anda em trevas. O Espírito Santo nos mostra. Ele mostra o perigo, ele mostra o animal selvagem, ele mostra o inimigo, ele mostra a adversidade. Antes do nosso pé vacile, o Espírito de Deus nos mostra. Então, quem tem o Espírito não vai confundir. Há uma canção que diz: as minhas lamparinas estão acesas. Sabe essa canção? Está falando das virgens. Lembra das
crente não anda em trevas, irmãos, o crente anda na luz. E a luz que acende, ela acende por causa do Espírito Santo de Deus. Então o azeite na cultura judaica servia para iluminar a lamparina. O Espírito Santo vai nos iluminar e a gente vai enxergar os perigos, os propósitos e a vontade de Deus. Quantos creem nisso? Diga amém. Amém. O azeite era usado como remédio, e há uma referência bíblica para isso. Você se lembra de Jesus contando sobre o bom samaritano? Ele vai contar que o bom samaritano derrubou vinho e azeite na ferida. Aleluia. Sabe por que derrubou vinho e azeite? Porque vinho é antisséptico, tira bactérias, e o azeite é anti-inflamatório. Deixa eu trazer para os dias de hoje. O azeite cura feridas. A presença do Espírito de Deus cura traumas. A presença do Espírito de Deus cura feridas na alma. A presença do Espírito de Deus nos renova. A presença do Espírito de Deus nos faz ter vontade de viver, pastor. A presença do Espírito de Deus nos traz vida. É remédio para curar qualquer ferida. A presença do Espírito de Deus é remédio. Remédio que cura a nossa alma. Então eles usavam o azeite para remédio. O Espírito Santo é remédio. Eles usavam o azeite muitíssimo na alimentação. Israel tem muitas videiras. É oliveiras, né? Oliveiras. Perdão, oliveira é oliveira. É oliveira, gente? Agora tem confuso. Oliveira. A gente de oliva é oliveira. Amém. Sou obrigada a saber tudo também, né? É azeite de oliva, não oliveira. Israel tem até hoje muitas oliveiras. Por quê? Porque eles têm como hábito, como cultura, comer com azeite. Imagine você, e o Rodrigo Silva estava explicando, eu achei lindo, o Espírito Santo foi trazendo coisas ao meu coração. Imagine você que na cultura deles, o azeite é muito presente, porque eles não têm muita água. Hoje a gente tem água encanada, hoje a vida é muito mais fácil. Mas no passado não tinha muita água para cozer alimentos, para cozinhar. Então o azeite ele servia como algo que vinha para untar, para misturar, porque não tinha tanta água assim. A gente come todo dia, exceto aos domingos que é macarronada, mas todo dia a gente come arroz e? Em Israel essa não é a comida, essa não é a cultura. No período bíblico, eles comiam um bolo feito com farinha e azeite. Era farinha e azeite. Você pegava a farinha feita de trigo ou a farinha feita de um outro grão e você molhava azeite, fazia um bolinho com aquilo e colocava para cozer. E aquilo virava um bolo ou um pão, como queira chamar. E eles comiam aquilo sempre, constantemente. O que é que você quer dizer, Renata? Eu quero dizer que o Espírito Santo alimenta a nossa vida. O Espírito Santo nos alimenta. É comida para a nossa alma. O Espírito Santo alimenta a igreja. Sem o Espírito Santo, barriga vazia e o ânimo, porque crente sempre meio desanimado. Que nós somos crentes, nós gostamos de comer. De barriga vazia a gente fica mal-humorado. O Espírito Santo é alimento. Não estou entendendo nada. Sabe quem é que inspirou os homens para escreverem a Bíblia? O Espírito Santo. Sabe o que é a palavra? Bom, o Espírito Santo é comida. Alimento para a nossa alma. O que mais, Renata? Só para terminar, o Espírito Santo na figura do azeite. O azeite tinha um cheiro bom, eu já te expliquei, ele é perfume. Ele cheira bem. Olha o que eu aprendi que aconteceu no passado, não tinha muita água, como eu te disse. Não era sempre que eles estavam próximos ao rio. Então eles se banhavam de um jeito um pouco peculiar, um pouco diferente. Eles pegavam areia, colocavam azeite perfumado, não era só um azeite de comer, mas era perfumado. E eles esfoliavam a pele com aquilo. E depois passavam um pano úmido para limpar-se. Não era que nem brasileiro que toma 20 banhos por dia. Que a gente tem água em abundância, graças a Deus. Mas eles não tinham. Então o povo de Israel tinha
Se eles estivessem viajando e longe de um rio, por exemplo, eles faziam isso, pegavam areia, pegavam azeite, esfoliavam a pele e um pouquinho de água que guardavam no odre, eles limpavam o corpo. O Espírito Santo nos limpa a igreja. Aleluia! Ele esfolia a nossa pele, ele arranca as células mortas, ele coloca a vida de Deus em nós, ele coloca a vida de Deus em nós. O Espírito Santo nos limpa a ponto de tirar de nós as células mortas, as impurezas e nos encher de vida. O Espírito Santo é vida, igreja. Uma igreja viva é uma igreja cheia do Espírito de Deus. Acabou não, vou te explicar o que eles faziam. Quando eles iam comer, eles se assentavam, porque você sabe que eles sentavam no chão, as mesas eram no chão, né? Essa era a cultura. Quando eles se sentavam para comer, eles tinham um hábito que é mencionado nos evangelhos. Quando Jesus vai na casa daquele homem importante, e ele diz para aquele homem: você não lavou os pés, não lavou minhas mãos, você não me beijou, né? E ela veio e derramou óleo sobre mim. Era comum eles lavarem os pés, as mãos, e eles colocarem azeite sobre a cabeça. Sabe por quê? Porque o perfume do azeite espantava as moscas. O perfume do azeite espantava as moscas que estavam ao redor. Então o que é que acontecia? Eles tinham uma alimentação tranquila, sem mosca, porque o azeite derramava, cheirava e repelia as moscas. As moscas geralmente vêm sobre a nossa cabeça. Eu não sei se você lembra, mas mosca é uma das 10 pragas. Eu não sei se você sabe, mas era comum o pastor derramar azeite na cabecinha da ovelha, para que a mosca não entrasse e não colocasse seus ovinhos, deixando a ovelha doida. O que você está falando, Renata? Eu estou falando que alguém que tem azeite sobre a cabeça, as moscas não rondam aqui. Alguém que tem azeite sobre a cabeça, as investidas do maligno nas suas emoções não vão entrar, porque o azeite vai repelir as investidas de Satanás, de depressão, de ansiedade, de síndrome do pânico, de uma tristeza profunda, de uma angústia que não tem razão, que não tem origem. Renata, isso pode acontecer com o crente? Pode sim acontecer, mas se a gente se encher de azeite, a mosca vai embora, ela não vai ficar aqui. Oh, aleluia! Enche o teu vaso de azeite, vem! É isso que nos dá um azeite. Nós estamos caminhando para o fim dessa mensagem. Quantos estão comigo? Diga amém. Amém. Para tudo isso serviu o azeite. Nós sabemos que o azeite é o Espírito Santo de Deus. É o óleo de alegria. É o óleo que desce sobre a barba, a cabeça, a barba de Arão. É o óleo que perfuma, é o óleo que alimenta, é o óleo que nos limpa, é o óleo que tira as moscas, é o óleo que é remédio, é o óleo que ilumina, é o Espírito Santo de Deus. E aí, Renata? E aí que eu te disse que 3 categorias recebiam unção: reis, profetas e... Irmãos, eu estou pregando meia hora. Reis, profetas e sacerdotes. Para não esquecer mais. Reis, profetas, sacerdotes. Aleluia. 3 categorias recebiam azeite no Velho Testamento. Amém? No Novo Testamento a gente vai perceber que esse azeite também é derramado sobre os enfermos. Quando alguém estiver doente, você está na Bíblia, Tiago, se não me engano, vai dizer: você pede para o presbítero com o óleo, da unção, com azeite, tocar sobre o enfermo para que ele seja curado. Então, no Novo Testamento, os enfermos também são curados. Nós aprendemos que o azeite mais cru é usado para as outras coisas que nós já falamos aqui. Mas eu quero te lembrar que existe alguém na Bíblia que é chamado de ungido. Alguém que é chamado de ungido. Ungido é alguém que recebeu muito azeite para guardar no coração. Ungido é alguém que recebeu muito
Machia? Machia é Jesus. Quem é Messias? Messias é Jesus. E o que significa Jesus? Messias significa ungido. Não captei, Renato. Jesus é o ungido de Deus. Não entendi ainda, Renato. No Velho Testamento ele é chamado de Messias em hebraico. No Novo Testamento eles vão usar um termo no grego chamado Cristo. Cristo significa o ungido de Deus. O que quer dizer isso? Quer dizer que Deus ungiu Jesus para ser rei, sacerdote e profeta. Jesus é os três em um. Ele é o ungido de Deus. Aleluia. Messias, o Cristo, o ungido de Deus, aquele que veio para governar, aquele que vai reinar eternamente, aquele que entrou no Santo dos Santos e garantiu que eu e você pudéssemos estar aqui cultuando nessa noite, desse jeito que a gente está cultuando, uma mulher no púlpito, a igreja escutando, os irmãos cantando. Foi Jesus que garantiu essa estrutura de culto para nós. Sabe como era culto antes? O povo tinha que entrar no átrio, ficava só na parte de fora, na parte aberta, no pátio. Ninguém entrava no Santo dos Santos, só o sacerdote, o sumo sacerdote, uma vez por ano. Mas depois que o ungido de Deus desceu na terra, morreu na cruz do Calvário, até a mulher está pregando na igreja. Aleluia! O ungido de Deus desceu para mudar a nossa história. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deixa eu te mostrar uma cena linda. Abre comigo em Mateus, capítulo 3, versículo 16. Mateus, capítulo 3, versículo 16. Nós vamos ver, para mim, a cena mais linda da Bíblia Sagrada. Mateus, capítulo 3, versículo 16. Eu amo essa cena. Aleluia. Eu disse para você que Jesus é ungido de Deus, certo? Que ele cumpre as três funções: profeta, rei e sacerdote. Eu disse para você que para ser ungido de Deus, ser ungido de Deus é o mesmo que receber o óleo. O óleo é o Espírito Santo de Deus. Nós vamos ver uma cena que é um pouco diferente, mas tem todos os elementos que tinha que ter, não são? Aleluia, Fica bem. Mateus capítulo 3, versículo 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Você sabe o que é sobre? É em cima dele. O azeite é o óleo derramado na cabeça. Aleluia. Aquela cena não teve óleo, mas o azeite estava lá em forma de pomba. Aleluia. O Espírito veio sobre ele em forma de pomba, para confirmar que ele era o ungido de Deus. Não tinha outro Cristo, não tinha outro ungido, não tinha outro Messias, não tinha. Era ele, porque enquanto ele está levantando da água, o Espírito desce, Deus brada do céu: este é meu filho amado em quem tenho prazer. As três pessoas de Deus estão na mesma cena: o ungido, o Pai e o Espírito de Deus. Ei, eu vou te dizer que nós não adoramos a um Deus qualquer, nós adoramos a um Deus que enviou o seu Filho, o ungido, o unigênito para esta terra, para que eu e você recebêssemos a unção do Espírito de Deus. Tem outra cena que Jesus é ungido, sim, quando aquela mulher vai lá nos pés dele, ela derrama um óleo de furnar. Mas essa cena aqui é superada. O Espírito desceu em forma de pomba na cabeça dele, dizendo: esse é o ungido, é esse. Renata, para que você falou de Jesus? Porque Paulo diz que a gente precisa imitar ele, que imita Cristo. Então eu preciso ser ungida. Você precisa ser ungido. O que é o unção? O derramamento do Espírito sobre a nossa cabeça. Aleluia. O que é que acontece com alguém que é ungido? Ele fica parecido com Jesus.
Pedro antes do derramamento do Espírito Santo. Pedro era turrão, Pedro era alguém que falava coisa boa, hora falava coisa ruim, hora queria impedir Jesus de morrer na cruz do Calvário. Faz isso com o senhor não, mestre. Mas depois que o Espírito Santo desce, não é que Pedro ficou santo, bonzinho, maravilhoso, não, porque ele era gente. Mas depois que o Espírito Santo desceu, Pedro falava de um jeito que parecia Jesus. Pedro curava como Jesus. Pedro ressuscitou a Dorcas como Jesus fez tantas vezes. Ei, quem recebe a unção do Espírito começa a parecer Jesus. Então o fato de falarmos em línguas estranhas não é que só estamos cheios, essa não é a única evidência. O fato de parecermos Jesus nos mostra que estamos cheios de Deus. A evidência de falar em línguas é maravilhosa, mas ela não é a única prova de que estamos cheios do Espírito de Deus. Nós estamos cheios do Espírito, estamos ungidos quando nós estamos parecidos com o ungido. Aleluia, Jesus. Quando eu falo parecido com Jesus, quando eu amo parecido com Jesus, quando eu me comporto parecido com Jesus, quando eu trato a minha família parecido com Jesus, é aí que eu testifico que estou cheia da unção de Deus. E falar em línguas, evidência também, glória a Deus. Quem fala em línguas edifica a si mesmo, coisa maravilhosa. Nessa noite nós falamos sobre unção, eu vou concluir essa mensagem. Nós podemos adorar a Deus continuando. Quero já chamar o conjunto para vir à frente. Nós vamos adorar a Deus com louvor. Estiver no seu coração. Enche o teu vaso de azeite e vem. O vaso somos nós. E temos que ser vaso de honra, porque existe vaso de desonra. Se a gente é vaso é porque tem que estar cheio de alguma coisa. E o que vai nos encher é o azeite. Já aprendemos que o azeite serve para iluminar a palavra de Deus. Não nos deixa nos o azeite serve para perfumar. Temos o bom perfume de Cristo. O azeite serve para alimentar. A palavra nos alimenta. O azeite espanta as moscas, que é aquilo que rodeia a nossa mente. O azeite perfuma o ambiente. E a gente tem que ter azeite porque nós temos uma meta. Nossa meta é parecermos com o unigênito, como o ungido de Deus. Então nós vamos orar nessa noite para que o Espírito Santo nos invada da mente ao corpo, da mente à língua, para a gente falar das coisas do céu, para a gente respirar o céu, para a gente falar de Deus, para a gente parecer